A semente plantada nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 finalmente começou a florescer. Pobreza, guerra e vingança. Diante da resposta do Ocidente ao 11 de setembro de 2001 e do enfraquecimento progressivo da Al-Qaeda, em 2014 surgiu o novo Estado Islâmico, ISIS, em terras ao norte do Iraque. O plano extremista da organização exigia a implementação da visão de seu líder, Abu Musab al-Zarqawi, que buscava uma guerra civil entre os sunitas e xiitas para a instauração de um governo regido por um califa, que, segundo as crenças muçulmanas, é o sucessor e mensageiro do profeta Maomé. A organização terrorista usou o medo como carta de apresentação. Atentados suicidas, decapitações e assassinatos em massa ilustravam sua visão sombria. Em 2014, ISIS cumpriu seu plano e obteve controle do norte do Iraque e também do leste da Síria. Em sua investida, conseguiram controlar até 40% do território do Iraque, que possuía quase 8 milhões de habitantes. 30 mil combatentes de quase 100 países foram atraídos pela causa do grupo terrorista. O grupo terrorista ISIS se sustentou através de vendas ilegais de petróleo e também de impostos, mantendo assim uma economia autossuficiente, com um rendimento de até 81 milhões de dólares por mês. Em 2014, ISIS freou sua expansão e declarou um califado no território conquistado. No ano seguinte, graças a um contra-ataque comandado pelo exército iraquiano, sob tutela do exército americano, o ISIS começou a perder território. No Iraque, na Síria, a liderança americana, incluindo o nosso poder militar, está detendo os planos do ISIS. O ponto de ruptura veio em 2017, quando a cidade de Mossul, base da ISIS, foi liberada. Em dezembro, os últimos membros ativos de controle deste grupo terrorista no Iraque desapareceram. Apesar de ter perdido poder, o ISIS ainda opera na forma de células terroristas em países como Mali, Filipinas, Turquia e Marrocos. Suas constantes ameaças mantêm o mundo alerta para um novo ataque. O ano de 2015 também trouxe outros eventos que foram notícia. 2 homens armados atacaram escritórios em Paris da revista francesa de sátiras Charlie Hebdo, deixando um saldo de 12 pessoas mortas e mais 11 feridas. O ataque foi uma resposta à publicação de caricaturas que zombavam do profeta Maomé. O jornal americano The New York Times informou que, durante seu período como secretária de Estado, Hillary Clinton usou seu e-mail profissional para assuntos oficiais. A informação gerou um escândalo político de grandes repercussões que afetaram sua campanha para a presidência dos Estados Unidos em 2016. Na chamada luta do século, o boxeador americano Floyd Mayweather obteve vitória por decisão unânime contra Manny Pacquiao, mantendo-se assim invicto com 48 combates sem nenhuma derrota. A seguir, em 20 anos de história, Paris, a cidade da luz, sofre um dos ataques terroristas mais cruéis de sua história. Eles chegaram pela saída dos artistas. Sim. E nós não sabíamos o que fazer. Eu só vi os corpos no chão.
No dia 13 de novembro de 2015, uma sexta-feira, 80 mil pessoas se reuniram no Stade de France para presenciar uma partida de futebol entre as seleções da França e da Alemanha. O que deveria ser uma festa se transformou num pesadelo. 3 explosões na parte externa do estádio marcaram o início do pior ataque terrorista da história da França. Bum! Foi uma explosão. Para mim foi isso que me fez pular. O presidente François Hollande, que se encontrava no estádio, foi evacuado imediatamente. Quase que simultaneamente, a quilômetros do estádio, no Teatro Bataclan, ao menos 3 homens entraram no local, dispararam contra a multidão e mantiveram 100 pessoas como reféns por no mínimo 3 horas. Foi muito terrível para nós porque nós não estávamos preparados para esse choque. E sabe, quando fui resgatado, eu me vi no meio de um combate que foi muito sangrento. "90 pessoas perderam a vida naquela noite no Bataclan. Não é nada fácil mesmo ver alguém morrendo e parar e tentar ajudar. Enquanto a sua própria vida corre perigo, não é nada fácil, cara. É a coisa mais difícil do mundo e eu vi muitos e muitos jovens fazendo isso. Outros 4 ataques foram registrados simultaneamente numa área de restaurantes em Paris. 130 pessoas foram assassinadas e centenas ficaram feridas naquela noite. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade dos ataques como resposta à participação francesa na guerra contra o ISIS e na Operação Jamal Hollande. Para o presidente Hollande, o ataque terrorista foi um ato de guerra. Poucos dias depois, aviões franceses despejaram toda a sua força sobre a Síria. Enquanto isso, na França, o suposto líder dos ataques foi abatido pela polícia. Mas já era tarde. O medo havia se instalado para sempre na vida dos parisienses. Estes não foram os únicos eventos de 2015 que estremeceram o mundo. O furacão Patrícia, um dos mais fortes da história, atacou as costas mexicanas. Em abril daquele ano, a Apple lançou no mercado seu primeiro smartwatch. Joseph Blatter renunciou à presidência da FIFA após um escândalo por corrupção que implicou na prisão e sanção de várias personalidades do futebol. A seguir, em 20 anos de história, o sonho de conquistar e viver em outro planeta se aproxima. EMA, o colchão mais premiado da Europa. Teste agora por 100 noites. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. Precisando dar a volta por cima? Precisando vender mais? A Samap cresceu para te ajudar. Além da maquininha, agora você pode vender online usando o link de pagamento e contar com um banco digital transparente. Você sabe qual é a chance de encontrar tudo isso em um só lugar? A mesma de um gato saber tocar música clássica. Vai virar meme. Entre em samap.com.br e volte a vender. Samap. Há quem garanta que o futuro da raça humana é além do planeta Terra. Em 28 de setembro de 2015, cientistas da NASA afirmaram ter encontrado evidências de água líquida na superfície de Marte.
Achar um lugar onde a água líquida se filtra através da superfície de Marte e talvez debaixo da Terra nos mostra onde a vida poderia existir. A ideia da existência de água em Marte é antiga. E as evidências encontradas nos estudos mais recentes também apontam para isso. A presença de polos, crateras, leitos de rios, cânions e amostras de erosão são sinais quase incontestáveis. No novo milênio, foi detectado hidrogênio na superfície e também evidência de vapor d'água. Mas foi apenas em 2015 que finalmente foi encontrada a presença de água líquida. Cinco anos antes, em 2010, havia-se observado manchas que apareciam e desapareciam com as estações. Elas foram batizadas de linhas de encosta recorrentes. Suspeitava-se que essas manchas aconteciam em decorrência da água líquida. Nelas foram encontrados minerais hidratados que, para se formarem, precisavam de água. A água salgada que corre pelas linhas de encosta durante os meses gelados produzem as marcas. Por isso, a água se congela durante as temporadas de maior frio. A maior parte do fluxo corre pelo subsolo e uma pequena parte vem para a superfície. Isso forma as ranhuras. A descoberta apoia a ideia de um planeta Marte com possível atividade aquosa que muda com as estações e talvez tenha os ingredientes necessários para abrigar a vida. Marte poderia ser um planeta muito habitável, propício para a existência da vida. Sabemos que já houve água salgada por lá e esse tipo de ambiente na Terra é onde a vida pode florescer. As investigações continuam. E as novas descobertas estão deixando as agências espaciais de todo o mundo animadas para planejar a próxima década de missões futuras até Marte, onde elas esperam incluir humanos. Nossa viagem ainda não acabou. Continuaremos sendo testemunhas de feitos surpreendentes. De um passado que nos convida a ver o nosso futuro. Continuaremos revivendo os eventos e conhecendo os personagens que escreveram as histórias das primeiras 2 décadas do século XXI. Momentos e situações que nos recordam que são nossas decisões e ações que forjam o mundo em que vivemos. As que escreveram os últimos 20 anos de história. A vida no século XXI avança freneticamente. Nos últimos 20 anos, o mundo teve avanços tecnológicos transformadores e testemunhou conflitos bélicos, revoluções e golpes de Estado que forçaram as nações a repensar a forma como vivem. Vinte anos de história faz uma viagem por esses acontecimentos.
O tempo decorrido entre 2016 e 2018 será lembrado como o período em que a política mundial experimentou mudanças radicais. E o crescimento do ativismo foi exponencial. Em 24 de novembro de 2016, toda a atenção estava voltada para o Teatro Colón, de Bogotá. Juan Manuel Santos, o presidente da Colômbia, e os líderes guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, assinaram um acordo de paz. 52 anos de guerra estavam prestes a acabar. Durante os primeiros anos do século XX, na Colômbia havia muita violência, produto dos enfrentamentos entre os seguidores dos partidos liberal e conservador. No final dos anos 40, as lutas entre estes bandos resultaram no assassinato do líder do Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Sua morte emocionou o país e desatou ainda mais a violência. Grupos de camponeses de tendência liberal, que foram expulsos de suas terras pelos conflitos armados, decidiram criar grupos de autodefesa. Em 1964, estes grupos se transformaram nas FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o que deu início a uma guerra que durou mais de 50 anos. Os confrontos entre o governo colombiano e o grupo guerrilheiro continuaram por décadas até que Juan Manuel Santos chegou à presidência da Colômbia e buscou novas formas de pôr fim ao conflito. Os primeiros diálogos com a guerrilha se deram em segredo, até que as condições foram as apropriadas para iniciar as negociações de cessar-fogo. Essas reuniões foram feitas em Cuba e duraram 4 anos. Não há guerra! Não há guerra! Este processo dividiu a opinião pública colombiana. O povo foi consultado por meio de um plebiscito para aprovar o acordo de paz. Mais de 13 milhões de pessoas participaram das votações e o projeto foi rejeitado por 50,22% dos votantes. Entre os contrários aos acordos com a guerrilha estava o ex-presidente Álvaro Uribe. Ele argumentava que a proposta devia ser revisada porque não garantia a estabilidade da nação. Por que nós, colombianos, temos que permitir que delinquentes de tamanha periculosidade possam concorrer à presidência da Colômbia? Após semanas de renegociação, conseguiram assinar o acordo. O conflito de mais de 50 anos entre as FARC e o Estado colombiano deixou, segundo o Centro Nacional de Memória Histórica de Colômbia, pelo menos 37 mil sequestrados, mais de 80 mil desaparecidos e uns 260 mil mortos. As FARC deixaram as armas, formaram um partido político e foram incorporados no debate das ideias em democracia. O papel de Juan Manuel Santos no fim do conflito fez com que ele ganhasse o Prêmio Nobel da Paz 2016. A assinatura do acordo é simplesmente para finalizar o conflito. Então, é que o trabalho começa. A implementação do acordo de paz, assinado em 2016, tem sido demorada e já teve retrocessos. E vários líderes da guerrilha voltaram às armas. E a violência ameaça novamente a Colômbia. Enquanto a palavra paz tenta se fixar na linguagem dos colombianos, na Europa, uma nova expressão faz tremer o continente. Vamos fazer do próximo ano o ano da prosperidade e do crescimento. Amigos, nós vamos conseguir o Brexit e vamos continuar o nosso projeto. Brexit é uma palavra composta e já é comumente usada. Faz referência ao golpe mais significativo que já recebeu a União Europeia desde sua criação. Em 23 de junho de 2016, os britânicos foram chamados para um referendo no qual indicariam seu desejo sobre um assunto importante para a nação. As opções eram simples: continuar fazendo parte da União Europeia ou sair dela.
Mais de 33 milhões foram às urnas. O mais temido, mas esperado por muitos, aconteceu. O número total de votos contabilizados a favor de sair é de 17.410.742. 52% da população decidiu cortar os vínculos legais, políticos e econômicos da União Europeia. O custo político do Brexit se sentiu imediatamente. O primeiro-ministro David Cameron se demitiu. O povo britânico votou para sair da União Europeia. E o seu desejo deve ser respeitado. Mas eu acho que para mim não seria bom tentar ser o capitão que leve a nossa nação ao próximo destino. Mas o processo de ruptura apenas começava. Theresa May substituiu Cameron em 2016 e tentou negociar um acordo de separação. O futuro dos intercâmbios comerciais previamente assinados com a Europa e a situação migratória de milhares de cidadãos que moravam na Grã-Bretanha estavam em jogo. Theresa May assumiu o cargo de primeira-ministra até 2019, quando se demitiu sem conseguir solucionar a situação. Sou a segunda primeira-ministra, mas com certeza não serei a última. Não faço isso de má vontade. Faço isso com uma enorme gratidão por ter tido a oportunidade de servir ao país que eu amo. May entregou o cargo de primeiro-ministro a Boris Johnson, uma das pessoas que apoiou a ideia do Brexit desde o início. Johnson, líder desta revolução democrática, agora tinha a responsabilidade de levar adiante a decisão que o povo britânico tomara em 2016 e conduzir a Grã-Bretanha a desligar-se da União Europeia. Para o Reino Unido, deixar de fazer parte da União tem consequências positivas e negativas. Com sua saída, já não pode participar mais de decisões que afetam a milhões de pessoas no continente e perde seus privilégios comerciais. Contudo, isso também lhe permite recuperar o orçamento destinado a políticas comunitárias e fortalecer sua autonomia financeira. O resultado da decisão tomada pelos ingleses em 2016 só poderá ser avaliado com o passar dos anos. Enquanto isso acontece, a Europa e o Reino Unido estão se acostumando com uma nova relação política, social e econômica. Estes são outros acontecimentos que se passaram em 2016. Na Turquia, houve um golpe de Estado falido. São divulgados os Panama Papers, os quais revelaram informações sobre empresas ocultas e evasão fiscal de políticos, esportistas, famosos e empresários. Dilma Rousseff, a presidente do Brasil, na metade do seu mandato, foi alvo de um processo de impeachment. E durante esta crise política, foram realizados os Jogos Olímpicos do Rio. O avião onde viajava a equipe de futebol da Chapecoense caiu na Colômbia. Só 6 pessoas sobreviveram dos 77 passageiros. Em Orlando, nos Estados Unidos, um terrorista iniciou um tiroteio na boate Pulse, onde morreram 50 pessoas. O mundo hispano-falante chorou a morte do cantor mexicano Juan Gabriel, que vendeu 150 milhões de discos no mundo inteiro. A seguir, a viagem pelos últimos 20 anos de história continua com a chegada de um dos políticos mais controversos de todos os tempos à Casa Branca. Também vamos conhecer os escândalos que mudaram as regras do jogo em Hollywood. Antes de acabar o ano de 2016, na Casa Branca estavam arrumando tudo para receber um novo inquilino.
maioria das enquetes o tinham como perdedor. Mas em 8 de novembro de 2016, Donald Trump surpreendeu a todos, obtendo 304 votos eleitorais. O suficiente para vencer Hillary Clinton nas eleições presidenciais americanas. Um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, dono de prédios e hotéis, mas sem nenhuma experiência política. Oi, tudo bem? Era o novo presidente da nação mais poderosa do mundo. Tomou posse do cargo em 20 de janeiro de 2017. Desde esse dia, tudo começou a mudar em Washington. Donald Trump suscita paixões por igual nos seguidores e os detratores. Enquanto alguns o animam e apoiam em tudo o que propõe, outros são contra ele e consideram-no um político sem experiência, narcisista, arrogante, misógino e mentiroso. Sua ascensão ao poder começou em junho de 2015, quando surpreendeu o mundo anunciando sua pré-candidatura pelo Partido Republicano. Ele venceu nas primárias e tornou-se candidato presidencial. Sempre foi alvo de críticas por causa de seu discurso provocador. Sabe, nem sequer posso falar que uma mulher é loira porque é sexista. Hillary Clinton disse hoje ele foi grosseiro com uma mulher. Portanto, ele maltrata as mulheres. Quer dizer, essa mulher saiu do controle. Durante sua campanha, Donald Trump teve de enfrentar acusações e escândalos que o vinculavam com denúncias de assédio sexual, evasão fiscal e a origem de sua fortuna. No entanto, em 20 de janeiro, as portas da Casa Branca se abriram para sua chegada. No início de seu mandato, gerou polêmica ao atacar o programa Obamacare, lei da qual seu antecessor Barack Obama se orgulhava e estava destinada à proteção ao paciente e à população mais vulnerável. Também ameaçou deportar 11 milhões de imigrantes ilegais e proibir a entrada de muçulmanos no país. Ao México, seu vizinho do sul, informou que ia construir um muro para frear a imigração ilegal e, ademais, ainda avisou o México que ele teria que pagar pelas obras de construção. Temos que parar a imigração ilegal. Precisamos de fronteiras. É muito importante. Sem elas, não temos um país. Trabalhar com Trump parece não ser coisa fácil. Alguns altos funcionários se demitiram ou foram demitidos. Há pouco, em 2020, demitiu seu assessor de segurança nacional, John Bolton. Já são comuns suas brigas com a imprensa e suas mensagens nas redes sociais. Não vou responder sua pergunta. Dão notícias falsas. Próximo. Apesar de sua forma de governar, em 4 anos, Trump conseguiu fazer avanços e reformas no sistema judiciário e prisional. Criou a Força Militar Espacial, fez uma reforma tributária e derrotou o califado que o Estado Islâmico tentou estabelecer nos territórios do Iraque e da Síria. Agora, Donald Trump procura ser reeleito para o 2º período presidencial e, mais uma vez, está enfrentando um contexto eleitoral difícil. Alguns dos empecilhos que ele deve superar são os novos escândalos, as polêmicas, as críticas às suas políticas e suas decisões geopolíticas, as constantes mensagens divisionistas, a tensão racial que voltou às ruas e o mau gerenciamento de sua administração, fazendo frente à crise provocada pela pandemia do coronavírus nos Estados Unidos. São obstáculos que terá que superar. Mais uma vez, seu futuro depende dos cidadãos americanos e dos resultados da verdadeira enquete eleitoral. A votação. Em 2016, houve polêmicas não só em Washington. As redes sociais fizeram com que o mundo falasse de abuso sexual. Em 2006, a ativista Tarana Burke fundou um movimento chamado Me Too, o qual apoiava as mulheres negras que tinham sofrido abuso sexual. Burke utilizou uma rede social muito popular naquela época, MySpace, como um meio para que as mulheres contassem e denunciassem as violações que sofriam. A iniciativa foi ganhando força e se espalhou pelo mundo. Nós, mulheres, não vamos nos calar!
Antes do Me Too se espalhar, em 2015, na Argentina, tinha surgido o movimento Ni Una Menos contra os feminicídios. A força deste movimento se estendeu por muitos países da América Latina e do mundo. O número alarmante de casos que reportou a Corte Suprema da Argentina revelou a quantidade de feminicídios que foram cometidos em 2015. 235 vítimas, das quais 43% tinham entre 21 e 40 anos no momento em que foram assassinadas. O movimento Me Too ganhou força em outubro de 2017, graças a uma investigação realizada pelo jornal New York Times. Nessa reportagem foram publicadas denúncias contra o produtor de Hollywood, Harvey Weinstein. As atrizes Asia Argento e Rose McGowan afirmaram ter sido estupradas por Harvey Weinstein. Rose McGowan também afirmou que Harvey tinha lhe oferecido $1 milhão por um acordo de não divulgação, mas ela se recusou, tornando-se uma das principais vozes do movimento Me Too. Outras famosas como Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Angelina Jolie, Rosanna Arquette também o denunciaram publicamente por assédio sexual. A reportagem e as mensagens na rede encorajaram homens e mulheres de Hollywood para denunciar os abusos cometidos por outros famosos. Celebridades como Kevin Spacey e Jeffrey Tambor também foram acusados e suas carreiras foram afetadas. Alyssa Milano escreveu um tweet pedindo para que respondessem Me Too àqueles que foram vítimas de assédio. As denúncias envolveram representantes de outras indústrias, como a banca, a música e a política. O hashtag MeToo foi utilizado 4,7 milhões de vezes só nas 24 horas após sua aparição. Em março de 2020, Weinstein foi condenado a 23 anos de prisão por delitos de abuso sexual. O movimento Me Too também sofreu críticas, pois as acusações sem verificações legais também foram questionadas. Não obstante, é evidente que este movimento originou uma mudança na forma em que o mundo percebe o assédio, o estupro e a violência sexual. Outros eventos que captaram a atenção mundial em 2017 foram o anúncio da organização terrorista ETA do fim de suas operações depois de mais de 50 anos de atividade. A tragédia no concerto da cantora americana Ariana Grande, na cidade de Manchester, no Reino Unido, terminou em tragédia por causa de um ataque terrorista. Nesse mesmo ano, os furacões Harvey, Irma e Maria, que golpearam fortemente o Caribe e os Estados Unidos. E a eleição de Emmanuel Macron, de 39 anos, como o novo presidente da França, o que o tornou o presidente mais jovem na história desse país. A seguir, em 20 anos de história, América Latina é notícia por todas as partes. Um terrível terremoto sacode o norte da região e um submarino some estranhamente no sul do continente.